o resumo do livro de hoje é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Mas quem foi Napoleão Hill? Bom, ele é um americano nascido em 1883 e enquanto ele fazia a faculdade de Direito, ele também era repórter. E uma das pessoas que ele entrevistou foi Andrew Carnegie, uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, que propôs a Napoleão Hill o seguinte: por que você não entrevista as pessoas mais bem-sucedidas e escreve algo, faz um trabalho aí de muitos anos e escreva sobre a experiência da vida, como essas pessoas atingiram o sucesso? Foi então que ele lançou o livro Quem Pensa Enriquece, que tem vídeo aqui no meu Instagram, no meu IGTV, só você baixar ali e você vai encontrar o vídeo. E depois que ele escreveu Quem Pensa Enriquece, ele teve uma nova possibilidade e começou a escrever então Mais Esperto que o Diabo, que nada mais é do que um diálogo interno dele, Napoleão Hill, com o diabo, que também mora dentro dele, e no livro ele explica tudo isso. Na época, a esposa dele não concordou, havia muita crítica da sociedade, não foi publicado. Esse livro, então, só foi publicado muito tempo depois dele morrer, que foi em 2011, e eu li e vou contar para vocês um livro dividido em 12 capítulos, e vou contar um pouquinho sobre como foi a conversa do Napoleão com o seu diabo. E o primeiro capítulo se chama Meu Primeiro Encontro com Andrew Carnegie. Esse encontro nada mais é do que um alinhamento de visão, o que Andrew Carnegie propôs e o que Napoleão Hill faria. Na verdade, ele começaria contando a história das pessoas sobre o medo, sobre a origem do medo, a consequência do medo na vida das pessoas. E depois disso, contaria qual seria a história, qual é a conversa que seria travada dentro da própria pessoa entre o medo e a fé, ou então Deus e o diabo, ou então o coração e o ego, seja lá como foi aqui, as denominações são minhas. Como travaria essa conversa para poder sair do medo e ir para um outro lugar, para entender como as pessoas de sucesso, como elas atravessaram por isso e chegaram até o sucesso. Então foi um alinhamento de visão, e assim ele começa a discorrer aí como que funciona toda essa conversa aí entre ele e o diabo. E o segundo capítulo se chama Um Novo Mundo se Revela para Mim. É nesse capítulo que Napoleão vem dizer que ele descobriu uma nova pessoa dentro dele. Então ele descobriu que esse outro eu, que depois ele vai dar um nome de fé, é aquilo que pode tudo, é aquilo que conquista tudo. Existe o medo, então, e a fé. E essas duas pessoas precisam conversar. Quando ele descobriu isso, ele entendeu que ele poderia querer e conquistar o que ele quisesse. Porque a fé é inabalável, a fé conquista tudo o que deseja. E ele termina esse capítulo dizendo: preste atenção o que o mais profundo do seu coração quer, porque o que ele quer se transformará em realidade. Preste atenção nas suas crenças. Quais são os seus sistemas de crenças? E isso vai vir à tona nos seus resultados. Se os seus resultados são ruins, é porque suas crenças não são tão boas assim. Mais ou menos isso que ele vem dizer aí no capítulo 2. E aí então ele vai para o capítulo 3, que se chama Uma Estranha Entrevista com o Diabo. Aqui ele começou a dar o nome do medo dele no diabo, nessas duas pessoas que tem dentro dele. Então, uma delas é o diabo e a outra é a fé, então. E ele conversa. E aqui vou dizer ego, coração, fé e medo, diabo, Deus, seja lá como você quiser chamar, como você quiser entender quando você também lê esse livro. Então, ele travou essa conversa e começou a perceber que o diabo é quem rege através do medo. O diabo é o núcleo da mente. Tudo que vem da mente é o medo. Então, todos nós temos o diabo dentro da gente. Então, ele começa esse diálogo de perguntas e respostas e vem de perguntas e respostas por todo o livro. O capítulo 4 se chama Alienando-se com o Diabo. Aqui nada mais é do que alienar-se. O diabo alienou as pessoas, dominou as pessoas por toda a humanidade, por todo o tempo. Eu posso chamar isso de piloto automático, quando você vive no piloto automático. Quais são os seus hábitos? Ele fala muito sobre os hábitos. Nosso sistema de crenças é revelado também no nosso hábito, e o nosso hábito revela qual é o nosso resultado. Hábitos ruins, resultados ruins. É aquilo que a gente faz de forma inconsciente, aquilo que a gente faz de forma no piloto automático. Mas a verdade é a seguinte: se eu tenho um piloto automático ruim, será que é possível ter um piloto automático bom? Essa é a pergunta que ele se faz. Então, de que forma eu posso alterar, ajustar coisas para que o meu resultado seja diferente do que eu venho tendo, para que o meu resultado seja então um sucesso.
E o capítulo 5 se chama A Confissão Continuou, ou seja, o diabo continuou contando as verdades, que além do medo e da dominação que ele tem sobre a mente humana, o ego, então o diabo, gosta muito da bajulação. Aqueles que são bajulados alimentam o ego, e esses que alimentam o ego dão voz ao diabo, não ao seu coração, não a Deus, seja lá como for que você quiser chamar. Então ele vem na página 93, 94, vou te convidar aí a ler, comprar esse livro e ler. Na página 93, 94 ele vem falar o que a gente tem de bom, o que a gente pode fazer então. E ele diz que a primeira coisa que a gente tem de bom, nosso único ativo, é tempo. O que você faz com o seu tempo? Quem regula o tempo, você ou aquilo que você faz para ganhar com o tempo que você vende? Tempo e dinheiro, talvez ele esteja falando assim? Então, como que você organiza isso tudo? Como que você organiza a forma com que... Qual é a qualidade do seu tempo? Qual é a sua qualidade de presença enquanto? Com alguém ou com algo ou focado em algo? Qual é a sua disciplina? Qual é o seu piloto automático? Bom ou ruim? Diabo ou Deus? Medo ou fé? Coração ou ego? E aí ele entra no capítulo 6, falando sobre o ritmo hipnótico. E aqui eu vou denominando conforme eu quero. O ritmo hipnótico para mim é o piloto automático. Ele pode ser ruim ou ele pode ser bom. O diabo usa o ritmo hipnótico para que você entre no piloto automático e simplesmente não pense mais. Você simplesmente faz e acredita que aquilo que você faz é a forma com que você tem que viver. Seja como você foi criado, seja os amigos que você teve ao longo do tempo, seja os traumas que você teve ao longo dessa vida. E você passa pela vida acreditando que aquilo sim é a única forma que você tem para viver a vida. E aí ele vem dizer que existe um outro ritmo hipnótico. É possível um novo ritmo hipnótico, porque o novo ritmo hipnótico vai fazer com que os seus pensamentos, o seu hábito, primeiro não é hábito, né? O primeiro você vai testar, fazer, até que aquilo vira um hábito, e virando o hábito vira um pensamento, que está no seu pensamento vira resultado. Pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram resultados. As qualidades dos seus pensamentos vão determinar qual é o seu ritmo hipnótico, qual é o seu piloto automático, quais são os seus hábitos. E o capítulo 7 vem falar sobre as sementes do medo. De novo, o núcleo da mente é o medo. Então, se somos humanos, teremos medo, mas a ideia é viver uma vida então fora da mente, uma vida onde o diabo não tome conta. E aí, novamente, ele frisa. Bom, se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso construir hábitos diferentes. A força do hábito, a força da sua rotina determina o seu resultado. E então ele chega no capítulo 8 e diz propósito definido. Então até aqui ele vem dizendo que existe essas duas pessoas dentro de mim, o diabo e o Deus, a fé e o medo, o ego e o coração. E contou também que existe o ritmo hipnótico, que eu preciso ter um hábito coerente àquilo que eu quero nos meus resultados. Beleza, tudo isso ok, mas então o capítulo 8 vem dizer, tá bom? Tudo isso precisa ter um propósito definido. Se eu não tenho propósito, se eu não tenho clareza, se eu não tenho uma visão definida, eu não tenho como mudar minha rotina. Por que eu vou mudar minha rotina se eu não tenho nenhum propósito, se eu não tenho nenhuma ideia? Se eu não vejo com clareza a mudança que eu quero ver na minha vida? Então o propósito definido é enxergar com clareza aquele lugar onde eu quero chegar. E o capítulo 9 vem falar sobre educação e religião. Basicamente aqui ele faz uma crítica a como somos educados e a forma com que as religiões são impostas. Porque a verdade é que existem cultos e aulas que simplesmente colocam as pessoas no piloto automático. Ou seja, não fazem ela pensar. A pessoa quando não pensa, ela não cria o resultado. Ela simplesmente vai conforme a música toca. Ela dança conforme a música toca e ela passa a vida achando que aquela música é dela. Muitas vezes ela não se encontra, muitas vezes ela se sente perdida, porque ela tá dançando uma música na qual ela foi inserida, mas que não é dela. E aqui é um descompasso entre as pessoas. E aqui ele vem falar que o diabo, ele aparece, ele transparece na escola e em religiões, na forma com que tudo isso é imposto. Então, existe uma forma de sair disso. E sair disso é pensar.
o que você é, o que você gosta, o que você deseja para si, qual é a sua visão, qual é o seu propósito, no que você é bom, o que você tem para oferecer, quando você olha para o espelho, o que você vê? Então ele chega no capítulo 10, que se chama autodisciplina. Você já tem ferramentas agora para sair do piloto automático. Ele já te contou que o hábito é a única forma de você transformar a sua vida, desde que você tenha uma visão clara, um propósito definido, desde que você saia daquelas crenças na qual você acha que são suas, mas não são, você está apenas submetido. Mas se você pensar arduamente, e agora aqui no capítulo 10 ter autodisciplina, sim, é possível alcançar o sucesso, é possível alcançar esse lugar a qual você enxerga. Se não enxerga, aí vai ficar difícil. O livro vem dizer clareza, autodisciplina. Quem manda em você? Você ou o diabo? Você ou o seu ego? Você ou qualquer outro eu aí que não simplesmente você? Então, através desse diálogo, você precisa decidir quem manda, e aí sim, eu preciso fazer tais coisas, e essas tais coisas me levarão para aquele resultado. E aí essas tais coisas eu faço sempre, eu crio um hábito, isso vira rotina, logo eu entro no piloto automático positivo. O capítulo 11 se chama Aprendendo com a Adversidade. A teoria é maravilhosa, né? Vou criar uma nova visão, tenho um propósito definido e vou criar novos hábitos. Basicamente ele vem dizer, olha, vão ter pedras no seu caminho aí, vão ter adversidades, vão ter problemas, vão ter desilusões, vão ter várias coisas ruins no meio do caminho. Mas o que ele vem dizer no 11º capítulo é, toda merda que acontecer, todo fracasso que acontecer, na verdade ali reside a semente para que algo novo floresça. O caminho que te trouxe até aqui não é o caminho que vai te levar adiante. Basicamente, olha, desse jeito não tá dando certo. Então, é um novo olhar para o fracasso. Aqui, nesse capítulo, ele te possibilita dar um novo formato de olhar para aquilo que era ruim, que não é mais ruim. Você só descobriu mais uma coisa, um jeito de não fazer aquilo. Parte para o próximo. E então ele chega no capítulo 12, que se chama Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução. Aqui ele vem dizer que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, que o ambiente onde a gente é colocado e inserido é muito importante. Além disso, ele fala sobre as leis da natureza. Se estamos inseridos no ambiente, a gente tem que ser regido através das leis da natureza. E aqui eu faço um adendo. Tem um livro muito incrível do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Também tem vídeo aqui, dá uma olhada lá, incrível. Respeito à natureza, consciência da natureza, isso tudo é muito importante também para o seu sucesso. Harmonia e precaução. Defina bem seus parceiros de negócio, seus parceiros de vida, seus parceiros amigos, suas parcerias, suas sociedades. Quem são as pessoas que você se relaciona? Preste atenção nas suas alianças, preste atenção naquele tipo de pessoa que alinha ou desalinha a sua visão e os seus propósitos. Aquela pessoa que te coloca dentro daqueles hábitos incríveis que você quer ter para criar aquele resultado, ou aquelas pessoas que simplesmente te tiram daquilo e te levam para um outro lugar. Seus resultados são a soma de tudo isso que você cria em torno de você. Não naquilo que você acredita que é, naquilo que você constrói, porque o seu Deus, e não o seu diabo, acredita que aquilo sim é o seu lugar, é a sua missão, é a sua verdade. E quando você se coloca nesse lugar, nada mais te para, nada mais é obstáculo, e simplesmente você passa a confiar piamente nos seus desejos e entende que você é merecedor de tudo isso. E então você começa a criar um ritmo hipnótico incrível, você começa a ter uma rotina rica, você se alia a pessoas incríveis que também têm os propósitos delas estabelecidos e que te impulsionam, jogam gasolina no seu sonho. E aí sim, a partir daqui é possível ser mais esperto que o diabo e obter e viver uma vida incrível todo santo dia. Napoleão Hill, te agradeço profundamente, traduzi aqui nas palavras da Rafaela o seu livro que foi incrível, foi um divisor também de águas na minha vida. Indico demais. Um beijo e até a próxima.